Olá, boa tarde ou bom dia lá no Brasil. Olá, bom dia lá no Brasil, boa tarde aqui na Espanha. Sou Manuel e estou encantado de dar bom dia para todo mundo. Hoje eu vou falar sobre a Suíça. A Suíça é um desses grandes destinos turísticos e, sobretudo, com a Schulz e com a Europa Mundo. E posso dizer que os nossos clientes ficam sempre muito contentes. Eu diria quase um 99%, como sempre, não é? Se é verdade que é um desses destinos maravilhosos, porque já o que o país em si é uma maravilha. Oi, olá todo mundo. Então, falava, esse destino de Suíça é uma maravilha porque é muito variado, tem muitas paisagens, tem cidades, tem história e tem uma série de coisas muito novas, não só para nossos turistas, podemos falar, para os nossos clientes, senão para todo mundo que vai por primeira vez até lá. Primeira coisa, é um país que é pequeno, quer dizer, se fazemos uma comparação com o Brasil, é infinitamente menor, sobretudo porque aqui na Suíça tem 41 mil quilômetros quadrados, estão organizados de um jeito um pouquinho diferente para que possam compreender. Lá no Brasil tem estados e na Suíça tem cantões, tem 26 cantões. Outra das características diferentes, o que faz diferente, além de ser 26 cantões, tem 4 línguas oficiais, 4 idiomas. Essas 4 línguas, por ordem de importância e de maior número de falantes, tem o alemão, depois vem o francês, depois tem italiano e o romanche. O romanche é uma língua muito antiga, se chama reto-romana, da antiga Rétia, uma situação e uma organização dentro do Império Romano. Daí que vem o nome histórico. Se é verdade que as 3 línguas maioritárias são as 3 primeiras, alemão, francês e italiano, porque o romanche, o reto-romano, é só 1% da população. Mas mesmo assim, esse roteiro da Suíça, vão ver que é muito interessante. Já tem o itinerário, está aí lá no catálogo. Começamos por Zurique. A cidade de Zurique é uma das grandes metrópoles, é a cidade de maior tamanho que tem na Suíça, maior população, porque dos 8 milhões e um pouquinho mais de habitantes que tem em toda a Suíça, tem também, só em Zurique, e a grande Zurique, 1.400.000. Então, é uma grandíssima cidade. Tem muitos organismos internacionais, tem bancos, tem 2 rios, tem um lago. Então, é uma cidade dessas incríveis, que tem de tudo, tem muita vida cultural, e os nossos clientes começam a viagem lá, em Zurique. De aí, já saímos diretamente para Berna, isso, de Berna, depois Friburgo, e depois já vamos para pegar um barquinho em Nyon. E de Nyon vamos a Ivoire, atravessando parte do Lago Léman, e daí já entramos na França, porque Ivoire já fica na França. E daí, finalmente, já vamos para os arredores de Genebra. A primeira noite vai ser sempre nessa grande Genebra, que é verdade que o hotel não fica na cidade mesma de Genebra, mas é muito comum, mesmo assim que pareça uma coisa esquisita, é muito comum porque o que é o cantão da Genebra, o cantão de Genebra é o que tem maior concentração de população e o menor espaço, tem o menor território de toda
a Suíça. E, para pôr um exemplo muito evidente, o que é o aeroporto internacional de Ginebra, a metade fica na França. Imagina, não tem quase espaço já. Então, ao dia seguinte já, com o nosso grupo, todos os clientes, vamos fazer uma panorâmica da cidade de Ginebra, com uma guia local. Tudo isso está incluído. Depois damos um tempinho livre, porque é muito importante também passear, porque a Suíça é muito diferente segundo a cidade onde estivermos. Sobretudo, a parte francófona tem toda essa influência da cultura francesa e da história francesa. A parte germanófona, que falam alemão, é toda essa parte do centro-norte da Europa. O Ticino, que é a parte italófona, mais ao sul dos Alpes. Então, é muito bom poder dar aos nossos clientes um pouquinho de tempo livre para passear e para poder curtir um pouquinho essas diferentes identidades. Oi, tudo bem? Vejo que sempre aqui todo mundo entrando. Olá! Com certeza. Então, vamos ver. Eu queria também continuar um pouquinho nesse roteiro para ver que depois já vamos conhecer um dos maravilhosos castelos incríveis, que é o Castelo de Chillon. O Castelo de Chillon é o melhor castelo, o melhor conservado de toda a Suíça, pertenceu à família Savoia, fica no mesmo Lago Le Mans, é como se fosse uma pedra, uma rocha enorme aí, avançada no lago. Os nossos clientes têm entrada incluída, então é uma maravilha, porque podem visitar diretamente esse castelo histórico e depois vamos conhecer a fábrica de chocolate. O chocolate, como não, um desses grandes produtos que é uma coisa muito curiosa, é um produto que vem do Novo Mundo, não é? Mas os suíços atualmente são os que têm a maior qualidade e toda essa série de empresas que fabricam e processam o melhor chocolate do mundo. Podemos falar da Lindt, da Caillé, da Sprüngli, da Frigor, tem Toblerone, Milka, tem uma série de marcas, de grifes que todo mundo conhece e outras que são próprias da Suíça mesmo. E, como não, a Nestlé, evidentemente, a maior empresa gastronômica do mundo e que tem a sua sede lá, perto desse Castelo de Chillon, na cidade de Vevey, e é um desses lugares que os nossos clientes adoram. Aí você faz essa visita à fábrica de Caillé, é uma visita maravilhosa, muito interativa e temos que ser, como não, pontuais, porque a pontualidade suíça, imagina, se não chega pontual, aí é todo um desastre. Mas mesmo assim, quando os nossos clientes entram nessa Suíça, entramos na dinâmica, é uma maravilha porque todo mundo curte e todo mundo está encantado com essas viagens, essas paradinhas, essas visitas que a gente faz. Depois da fábrica de chocolate, depois da visita, é uma maravilha porque todos podem experimentar a maioria dos chocolates, dos diferentes chocolates que fazem nessa fábrica. E às vezes é meio engraçado porque quase tem que puxar e tem que arrastar os clientes da sala de experimentação porque são que nem crianças, né? Com as duas mãos aí tentando roubar o chocolate. Sempre dentro da educação, né? Sim, é verdade que depois vamos conhecer uma cidadezinha de conto de fadas, que é Gruyère. E daí de Gruyère vamos dormir nos Alpes. O sistema hoteleiro e dos hotéis da Suíça é muito bom. É diferente. Sim, é verdade que estamos acostumados, e sobretudo lá no Brasil, a ter uma infraestrutura bem diferente, maior, sobretudo em tamanho, e na Suíça é tudo um pouquinho mais, um pouquinho menor, mas com um atendimento ótimo. Depois daí já vamos ao dia seguinte para Grindelwald. Grindelwald é
outra cidade que fica também ao pé de uma montanha, se chama Ferst, entre três montanhas enormes e maravilhosas dos Alpes de Berna. E aí temos que pegar um funicular para subir, quase meia hora de funicular para poder chegar na parte superior dessa montanha, junto a Jungfrau e junto a Mons e Eiger, que são as três. E aí, quando chegarmos na parte superior, temos que sair desse funicular e vamos fazer um pequeno passeio por uma passarela, se chama esse Walking Tour, e esse Cliff Walk é como uma passarela que está quase pendurada do ar. É incrível. Tem algumas pessoas que têm um pouquinho de medo. E qual é a média de euro? Você sugere? Tá bem, vamos ver. Se não se importa, eu escrevo aqui as perguntinhas e depois falamos a média de euro. Tá bem. Média euros por dia. Tá bem. E depois, se não se importam, depois vamos respondendo, tá bem? Ok. Então, estava falando. Esse passeio é incrível porque está quase pendurando, está caminhando nas nuvens. Vai colado, evidentemente, na montanha. Depois aí já tem o almoço no restaurante de lá. E depois, de novo, tem que descer desse funicular e de ônibus continuamos atravessando parte da Suíça. Passamos por baixo de uma montanha, se chama San Gotardo, por um túnelzinho que só tem 17 km de comprimento. E aí temos que atravessar para chegar na região italófona de Ticino. E aí começamos a falar italiano. Se dorme em Chiasso e depois já no dia seguinte começamos a subir de novo. Vamos para Lugano, uma cidade elegantíssima. Depois aí vamos para Bürglen, que é uma cidade onde tem o herói nacional. Sabem que em todos os países tem um personagem muito importante. Na Suíça tem Guilherme Tell. Guilherme Tell é o herói nacional e, sobretudo, é desses personagens que misturam um pouquinho de história, um pouquinho de fantasia, um pouquinho de tradição. Então, é uma oportunidade única para ver paisagens, história, religião, porque dá para ver essa igreja de Peter und Paul, e todas as montanhas ao redor. É incrível. Depois aí vamos para Lucerna, a grande e elegante cidade de Lucerna, onde temos todas essas lojas com esses relógios incríveis, maravilhosos. Aí tem muito comércio, sobretudo porque os suíços, em realidade, não tem petróleo, não tem minas. Quer dizer, eles, sobretudo, têm muita economia dos bancos, têm fábricas de processo e, sobretudo, o comércio. São grandes mercadouros. E, sobretudo, lá na cidade de Lucerna, que está bem comunicada e está bem ligada com outros centros econômicos importantes da Europa, não só da Suíça. Depois daí vamos para, ao dia seguinte, vamos para Einsiedeln, que é um dos mosteiros barrocos mais impressionantes que temos na Europa. E é bem desconhecido. E aí é de tirar o fôlego. E com certeza os nossos clientes adoram. Depois aí vamos visitar, no meio da floresta, uma casinha, que é a casinha da Heidi. Com certeza vocês conhecem, não? Heidi é o personagem principal de um livro, um romance de uma senhora, Johanna Spiri, uma das grandes escritoras da Suíça do século XIX. Depois também, daí já, ao dia seguinte, já vamos... de Einsiedeln, desculpa, vamos para Vaduz, para Liechtenstein, a capital desse pequenininho principado, para dar uma voltinha, para, se quiserem continuar com as comprinhas, e depois já vamos para a Áustria, Feldkirch. Aí vamos dormir, e depois já, ao dia seguinte, já vamos para visitar uma série de cidades e de lugares incríveis, como a cidade de St. Gallen, a cidade de Steinheim, que é uma cidade com esse nome também esquisito, difícil de alemão,
É uma cidade que fica do lado do Reno, tudo de pedra, com umas fachadas decoradas incríveis. Vamos visitar a ilha de Mainau, que é uma ilha cheia de flores, fica em Constança. Fica já, é só sair da fronteira da Suíça e atravessar para a Alemanha, e depois já voltamos de novo para Mannheim e as cataratas do Reno. E finalmente, dessas cataratas do Reno, aí já vamos para Zurique. E assim mais ou menos completamos o que? O itinerário. Já vem que são como Magazine Coop, uma hora, com certeza. Mas depois aí vamos para falar do Coop, da Manora ou do Migros. Então aí eu queria começar com esse roteiro, mas sobretudo sabendo já que um circuito, um roteiro que vamos ficar mais ou menos 2 horas, 1h30, 2 horas de percurso entre um ponto e outro, aí fica fácil e dá para curtir as paisagens. Tem alguns que dão uma sonequinha, tem outros que começam a falar, mas dá pelo menos para ver essa mudança de paisagem, porque vamos passando de um cantão para outro. Claro, é um país muito reduzido, não tem nada a ver com essas distâncias do Brasil. E, sobretudo, temos essa mudança real e física, não só da paisagem, sino das pessoas. Porque tem muito estereótipo, sobretudo em todos os países, evidentemente. Na Suíça tem esse estereótipo que são cabeças quadradas, que não falam com ninguém, que são meio xenófobos. Nada disso. Tudo depende também da pessoa. Mas um detalhe, quando entramos num restaurante para almoçar, por exemplo, em outros países se está acostumado a procurar com a sua bandeja uma mesa só para uma ou para 2 pessoas. Na Suíça é muito difícil. Por quê? Porque tem mesas muito grandes e são mesas para dividir o espaço. Então é muito normal chegar e falar: bom dia, tem um lugar livre? Sim, obrigado. E senta. Não tem por que falar com essa pessoa. Quer dizer, tem que ser educado a falar se está livre, se dá para sentar, e muito bem, mas ninguém vai te olhar assim de um jeito esquisito. Talvez, se eles perceberem que você não é suíço, começa a falar e tenta começar uma pequena conversa mais ou menos interessante. Claro que aí tem que falar pelo menos um dos 4 idiomas e das 4 línguas oficiais. Falando um pouquinho de alemão, um pouquinho de francês, com isso já está tudo. Uma coisa muito interessante para os brasileiros, que vocês podem falar quando começam a falar desse roteiro, é que a maior concentração de portugueses de Portugal não fica no Brasil, fica na Suíça. Porque são muito trabalhadores, porque sempre fazem uma série de trabalhos que muitos suíços não querem. E, por exemplo, em Genebra, você vai na rua, ou em Lucerna, e vai escutando que o pessoal fala na sua língua. Mas, se entra numa confeitaria para tomar um cafezinho, e na plaquinha está escrito Joana Ribeiro. Joana Ribeiro. E aí é muito fácil para os nossos clientes falar em português, porque tem muitas pessoas que falam português porque têm a sua origem em Portugal. E muitos deles já conhecem o Brasil e tudo. Então é fácil e é um roteiro, por exemplo. Se são cadeirantes, que dizem tem essas cadeiras de rodas. Enquanto que a infraestrutura do país é uma maravilha, porque sempre tem rampas, tem esse sistema social que ajuda essas pessoas. Se é verdade que muitas das pessoas idosas da Suíça chegam até os 80, 90 anos caminhando sozinhos e moram sozinhos, porque tem um tipo de alimentação, fazendo esporte e vão caminhar na montanha, quer dizer. Mas as pessoas que têm alguma dificuldade, por exemplo, aí podem tranquilamente viajar. Mais complicado, evidentemente, subir e descer do ônibus, mas se tem uma pequena limitação, aí não tem problema enquanto a infraestrutura. Depois, as comprinhas, que todo mundo fala. Antes de falar das comprinhas, vamos falar da gastronomia e do dinheiro, já que estamos perguntando mais ou menos que média
podemos ter de euros por dia? Eu queria falar de uma coisa. Não precisa, se não quiserem, trocar muito dinheiro. Por quê? Porque lá na Suíça estamos acostumados a pagar quase tudo com cartão. E se paga com cartão, pode pagar desde um café até um canivete. Pode pagar um chocolate ou pode pagar um vestido ou sapatos. Então, esse negócio de trocar muito dinheiro, de quantos euros, aí depende. Porque tem pessoas que comem pouquinho e depois só reservam dinheiro para as comprinhas, e depois outros que comem e gastam, como, quer dizer, aí já a economia particular de cada um, eu não saberia dizer que quantidade seria boa para levar. Mais ou menos, eu diria, para ter uma economia assim, tranquila no bolso, 60, 70 francos por dia. Mas isso não quer dizer que vai gastar tudo, porque depois pode gastar com cartão. O problema de levar euros ou levar no bolso francos, vai trocar de real para euro, de euro para franco, e aí vai perder nessas comissões e não vale a pena, é verdade que não vale a pena. Então, eu aconselho levar o cartão. E assim, paga de uma vez e pode escolher também a divisa, pode ser também em real. Então, resumindo, nesses 26 cantões tem natureza, por exemplo, as cascadas do Reno, essa catarata do Reno, tem as montanhas alpinas maravilhosas. Tem depois uma planície, uma espécie de planalto que se chama Mittelland, tem grandes cidades, tem rios e, sobretudo, tem toda essa sociedade que está acostumada a se procurar um pouquinho a vida e a procurar soluções, porque todo mundo acha que os suíços nunca tiveram problemas e que os suíços sempre foram ricos, e não é verdade. Os suíços começaram no século XIX a ter essa economia que a gente conhece hoje. Eles sofreram até uma guerra em 1847. Em 1848 decidiram fazer esse sistema político que tem agora, que é uma confederação helvética. Uma das coisas meio esquisitas é que tem 5 nomes para o mesmo país. Tem em alemão, em francês, em italiano, em romanche e depois em latim, porque todo mundo, junto à comunidade internacional, se fala Confederatio Helvetica, em latim. É por isso que nos carros tem uma plaquinha que está escrito CH, não é SC ou não sei, ou SU, não, é só CH, que quer dizer Confederação Helvética. Ai, obrigado. Então, a moeda, que vejo que estão aqui mais ou menos perguntando, não, a moeda é o franco suíço, e mais ou menos são como 5 reais. A moeda é o franco suíço. Se é verdade que muitas cidades se perguntam, posso pagar com euro? Então eles falam, pode. Então faz a troca 1 a 1. Mas 1 euro pode ser 1 franco 20, mais ou menos. Isso para ter uma ideia. Mas aí isso seria bom dar uma olhada mais ou menos mais próximo da viagem, né? Então eu queria falar também dessa sociedade importante, que é muito agradável, porque se é verdade que não tem um sorriso fácil e vai mais ou menos sempre com essa cara assim meio sérios. Isso é por causa de Calvino, não? Dessa revolução e dessa reforma que se fez. Mas se é verdade que eles têm uma forma de ser que é difícil um pouquinho de começar uma conversa, mas depois eles gostam muito de beber cerveja, de vinho, gostam de comer, se comer queijo, por exemplo, pratos típicos, já que estávamos falando de gastronomia antes, o chocolate já temos falado, né? Da Nestlé, dos chocolates, da Caillé, mas a fondue é um dos pratos principais da Suíça.
Tem alguns que falam que é esse prato nacional. Mas, mesmo assim, não é só a fondue feito com esses queijos da região de Gruyère, porque tem o queijos Brinks, tem a Pentzeller, tem uma quantidade de queijos e de variedades diferentes, porque tem muitas vacas e tem muitas fábricas diferentes. Enquanto, quer dizer, eu poderia seguir falando muito, muito mais, mas esse roteiro, por exemplo, agora, se quiserem, podem me perguntar de novo algumas coisas mais concretas que os senhores quiserem, e aí eu tento responder. Mas para fazer um resumo, enquanto a como dá para vender esse roteiro aqui, falar das paisagens, das cidades, de que tem, por exemplo, a oportunidade de subir a montanha, de tocar a neve, de se jogar na neve, de por exemplo, comer chocolate, de passear na rua, passear à noite, que muitas vezes, quando chegamos num hotel, eu falo, tá bom, senhores, agora já é tempo livre, é melhor deixar as coisas no hotel e sair na rua, passear. E todo mundo começa, como? Como assim? Estão aterrorizados. Mas na Suíça dá para passear. É um dos países com um índice menor de criminalidade. E são 7 noites o roteiro. Então, acostumamos falar para os clientes de sair, de saírem, conhecer as cidades, de passear. Quer dizer, para tirar esse medo de que é tranquilamente ótimo sair e se sentir, sei que pode falar com alguém, que pode sair para comer salsicha com cerveja, com a cerveja. Também, uma coisa importante que eu queria falar, que pode ser que o pessoal não fica muito atento nisso. Muitas vezes dá para ver no mês de julho, agosto, que é verão, e que aí o pessoal vem como se fosse na Atlântida. Vão para a Antártida com o cachecol, com a toca, com os agasalhos. Se é verdade que a Suíça tem neve, que tem muita montanha. Mas no mês de julho e agosto são 35, 37, 40 os anos que faz muito calor. Então é verão. Se é verdade que a noite fica um pouquinho mais leve, mas se é a época do ano que vai viajar de julho até setembro, aí não faz calor. Quer dizer, aí não faz frio, aí faz calor. Então tem que estar um pouquinho mais atento nisso, né? De dar essas informações, dar essas dicas. Mentira, vocês dão... Mentira, como? Um destino possível. Enquanto às comidas, os serviços incluídos, e é verdade que mais ou menos quantos graus? No verão chega a 35, 36, fácil. E depois à noite desce. Depois já, claro, no mês de outubro, aí a coisa desce para 16, 15, até setembro é verão, exatamente. Então, estavam falando por aí o quê? Como? Desculpa. Mais ou menos quantos graus destinos? Para comer as coisas... Para as comidas, por exemplo, eu queria falar. É verdade que é caro. Não podemos falar que é barato. É um dos países mais caros. Mas tem a Coop, tem a Migros, tem Manor, tem uma série de cadeias de restaurantes e lojas que tem restaurantes dentro das lojas que dão uns preços muito econômicos. Depois, também na Suíça dá para comer um prato, uma espécie de PF, mas que tem salsicha, que tem batata cozida, que tem uma série de coisas que é barato. E depois tem muito supermercado, tem feirinhas que a gente conhece e sempre recomenda para, não sei, levar um vinho, um pedacinho de queijo, um pouquinho de presunto. Então, também a maioria dos hotéis
tem esse restaurante que dá para comer, não precisa comer 4, 5 pratos, mas com uma boa refeição e não é caro demais. Claro, sempre se vamos, eu sempre falo uma coisa, se você converte, não se diverte. Então aí isso pode ser uma dica importante, né? Então, queridos, já são, né, as 11h30, mais ou menos. Então, se quiserem perguntar mais alguma coisa, e se não... Aí perguntam se a Suíça é um destino caro. Estou falando, caro, depende. É verdade que não é barato, mas não é impossível. E dá para comprar muitas coisas, e dá para curtir. Se é verdade que não é dos mais baratos do mundo, mas não é um país difícil. E sempre damos algumas dicas para poder fazer as comprinhas, para comer, para jantar e para fazer todas as suas coisas. Então, queridos, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!